Olá, bom dia, graça e paz. Vamos dar início a mais um Café com Cristo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para falar aos nossos corações nesta manhã. Você que foi entrando, compartilha, marque os amigos, pois Deus tem uma palavra poderosa para falar aos nossos corações nesta manhã. Como de costume, estaremos colocando um louvor para a nossa meditação, para que Deus possa estar preparando o nosso coração para a mensagem de hoje. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nesta manhã. Compartilhe essa live, marque os amigos, pois eu tenho certeza que Deus irá falar grandemente ao seu coração. Bom dia a todos, graça e paz. Vim deitar minha glória no pó. Hoje nós vamos estar falando de arrependimento. A necessidade de nos arrependermos para obtermos a salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu Senhor, fala conosco nesta me manhã. arrepender. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua presença. Que essa live, Senhor, possa alcançar os lares, possa alcançar os corações dos Teus filhos, Pai, nesta manhã. Que o Senhor possa provocar no coração dos Teus filhos, ó Pai, o arrependimento, chamando, Pai, os Teus filhos para mais perto de Ti, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa ser ministrada e trazer o entendimento aos Teus filhos, Pai, da necessidade, Pai, de andarmos diante de Ti com um coração limpo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que essa live, Senhor, alcance nações, Pai, e possa chegar a lugares aonde não podemos ir, mas essa palavra possa ir, Senhor, e alcançar os corações. Que seja uma manhã de arrependimento, que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã, Senhor, de transformação na mente, que seja uma manhã, Senhor, de purificação do coração. Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Necessitamos e ansiamos pela Tua presença. Necessitamos, ó Pai, e queremos nesta manhã nos alimentarmos deste pão, Senhor, que vem dos céus. Pai, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, pois Tu és maravilhoso, porque Tu és bom, Senhor. A Tua bondade, Senhor, se estende de geração em geração. A Tua palavra diz, ó Pai, que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E por isso que somos gratos a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, amados. Vamos então dar início à palavra. Abra comigo a palavra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém de cobranças de imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É um texto bem conhecido de todos, é uma passagem muito conhecida, todos nós, ou praticamente todos nós já ouvimos falar sobre Zaqueu, mas hoje quero falar da atitude deste homem. Ele por algum tempo ouviu falar dos feitos de Jesus. Com certeza chegava aos seus ouvidos os milagres que Jesus estava fazendo em todo Israel. E ele então desejou no seu coração saber quem era Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó, ele tomou essa atitude de conhecer a Jesus. E quando ele saiu de casa para ver quem era Jesus, ele viu que uma grande multidão cercava Jesus. Então ele não conseguia ter uma visão nítida, de fato, de quem era Jesus, porque como a Bíblia relata, ele era um homem baixo, e por ter uma grande multidão em volta de Jesus, então ele não conseguia ter a visão clara de quem é Jesus. Então ele decide tomar uma atitude de subir numa árvore para que pudesse ter uma visão privilegiada, para que ele pudesse ter uma visão mais nítida, mais correta de quem era a pessoa de Jesus. Só que o que ele não esperava é que quando Jesus chegou aonde ele estava, Jesus já chamou ele pelo seu nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aquele homem não esperava isso, ele só queria ver quem era Jesus. Mas Jesus já sabia quem ele era e conhecia o coração dele. Jesus viu que nele tinha um coração quebrantado, um coração disposto a mudar. Porque com certeza, amados, Zaqueu tinha uma necessidade de se arrepender e Jesus viu isso nele. Os cobradores de impostos, ou em algumas traduções vão dizer os publicanos, eram homens que eram odiados pela nação israelita, porque eram homens que se sujeitavam a trabalhar para o governo romano. E eles cobravam impostos da sua própria nação, dos seus próprios irmãos. Então, por esse feito, eles eram odiados. Eles eram considerados traidores da nação.
Imagine o preço que a família desse homem não pagava por ter um pai que era considerado por todos um traidor. Aquele homem então decidiu tomar uma decisão. Ele falou: preciso mudar de vida. Ele entendeu que ele precisava mudar. E ele entendeu que somente Jesus poderia mudar a vida dele. Amados, Jesus não olhou para a condição daquele homem. Jesus não olhou para o pecado daquele homem. Jesus não o acusou no seu pecado. Simplesmente, quando Jesus entrou na casa dele, ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorqui ou defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, a presença de Jesus na casa dele trouxe arrependimento. Hoje, Jesus quer entrar na sua casa. E como está a sua vida? Hoje, Jesus quer entrar no seu coração. Hoje, Jesus está falando com você nesta manhã. E queridos, a necessidade de nos arrependermos. Precisamos quebrar alguns conceitos errôneos que muitas vezes vivemos, para que possamos andar de uma maneira digna diante do Senhor. Quando Jesus entrou na casa daquele homem, Jesus não precisou apontar para ele o seu pecado ou o seu erro, mas simplesmente ele falou: Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu preciso mudar de vida, eu não quero mais viver desta maneira. E Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Então nós precisamos entender, amados, que sem arrependimento não há salvação. Precisamos nos arrepender dos nossos erros. Precisamos nos arrepender das nossas falhas. Jesus em momento algum apontou o erro daquele homem, mas pelo simples fato da presença de Jesus, aquele homem quebrantou o seu coração. Assim como nos descreve Davi nos Salmos 51, versículo 17, diz: um coração quebrantado é o que agrada ao Senhor, um coração contrito e quebrantado jamais desprezará o Senhor. E Davi foi um homem que se quebrantou diante do Senhor, mas ele precisou que Deus mandasse um profeta na casa dele para lhe abrir os olhos, porque Davi estava em pecado, mas estava com seus olhos encobertos. Todos aqui devem lembrar da história, ou quem não lembra, eu vou apenas citá-la. Quando Davi está em adultério com Betseba, e Betseba, ela engravida, e Davi então, para encobrir o seu pecado, para que toda a nação não enxergasse o seu pecado, ele cometeu um pecado ainda maior. Mandou que os seus soldados colocassem Urias, esposo de Betseba, capitão da sua guarda. Mandou colocar esse homem de frente ao pelotão. E mesmo tendo a observação dos soldados dizendo: mas assim ele vai morrer. E Davi falou: somente obedeça ao meu comando. Ou seja, era de fato isso que Davi queria, que Urias morresse. E foi o que aconteceu. Urias morreu na batalha. Urias deu a vida por Israel, pela nação, deu a vida por Davi. E Davi estava em adultério com a esposa de Urias. Então Davi, ele, quando soube da morte de Urias, ele então quis dar uma de bom moço e falou à nação que iria cuidar da esposa de Urias, Betseba, só que já era a mulher do seu adultério, do seu pecado. E passado-se um tempo, Davi, estando ainda nesse erro,
Davi não tinha se arrependido, Davi não tinha confessado o seu pecado. E quantas pessoas estão assim, vivendo assim até hoje, com pecados escondidos, com pecados, queridos, que pessoas acham que estão escondendo de Deus. Você pode esconder pecados do seu esposo, da sua esposa. Você pode esconder pecados do seu líder, do seu pastor, do seu apóstolo. Mas tudo está aos olhos de Deus. Deus conhece o nosso coração e Ele sonda a nossa mente, e nós não temos como esconder nada de Deus, pois tudo está à luz dos olhos de Deus. Então Deus chama o profeta Natã e manda que Natã vá até a casa de Davi. Natã, quando chega lá, Natã chega temeroso, pois estava diante do rei Davi, mas era um rei, um homem segundo o coração de Deus, sim, mas que estava em pecado. É um homem de Deus, mas estava em pecado. E Natã, sem saber como chegar até Davi para denunciar o seu pecado, resolve então contar uma história para Davi e fala: olha, rei, há na aldeia um homem que tem muitas ovelhas, e ele tinha um vizinho que só tinha apenas uma única ovelha, e esse homem que tinha muitas ovelhas tomou a ovelha desse homem e ainda o matou. Então Davi olhou para Natã e falou: traga esse homem aqui agora, pois ele é digno de morte. E Natã olhou para Davi e falou: Davi, esse homem é você. Então naquele momento os olhos de Davi foram abertos e ele compreendeu a gravidade do seu pecado. Hoje, nessa manhã, eu quero abrir os seus olhos. A palavra de Deus, ela nos diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento de muitos. Muitas pessoas estão vivendo o pecado como se fosse verdade. Muitas pessoas hoje vivem uma vida dissoluta. E muitas pessoas vivem achando que não vai haver punição. As pessoas, elas vivem uma falsa sensação de impunidade, pois elas cometem um erro e, por não serem punidos na hora, eles pensam: não tem punição. Conheço pessoas que vivem assim há tanto tempo e nunca aconteceu nada. Amados, entenda, tudo está aos olhos do Senhor. Tudo está aos olhos do Senhor. Jesus hoje, ele quer entrar na sua casa. Como diz em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E aí ele diz: se você abrir, eu vou entrar. E hoje, Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer trazer ao seu entendimento a necessidade de você se arrepender dos seus pecados. Davi precisou que um profeta fosse até ele e lhe revelasse o seu erro. E Davi sofreu muitas sanções, muitas consequências por conta do seu erro. Não espere, querido, mais tempo. Se arrependa hoje. O dia é hoje. O dia do arrependimento é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje, pois o amanhã pode ser tarde demais. Aquele homem viveu uma vida, Zaqueu viveu uma vida que para muitos era uma vida muito boa. Porque a Bíblia diz que ele era um homem rico.
mas as suas riquezas vinham de formas ilícitas. Os cobradores de impostos, normalmente ou quase todos eles, cobravam sempre algo a mais. Ou seja, eles sempre roubavam. Por isso, eles eram ainda mais odiados pela nação. Porque não só se sujeitavam ao trabalho para o governo romano, como também roubavam, cobrando impostos acima do valor que lhe era pedido pelo governo romano. Então a maioria dos cobradores de impostos, eles eram ricos às custas de roubo, às custas de uma infidelidade com a sua nação, com seus próprios irmãos. Mas quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Zaqueu por algum tempo deve ter ouvido muitos relatos, e por ser morador de Jericó, quem sabe ele também não chegou aos seus ouvidos, quando Jesus abriu novamente os olhos de Timeu, filho de Timeu. De repente ele ouviu relatos de ressurreição de Lázaro, de tantos outros milagres que Jesus fez. Então aquilo provocou uma curiosidade nele, e também uma fé e uma certeza de que Jesus poderia mudar a sua história. Então ele tomou uma atitude, ele saiu de casa para buscar Jesus. E eu quero te convidar hoje, saia de dentro de si para buscar a Jesus. Saia hoje para buscar a presença de Jesus, pois Ele é o único que pode mudar a sua história. O que é muito interessante nessa história, amados, é que Zaqueu ele foi direto, ele foi objetivo. Ele diz que a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria na sua casa. Não foi com tristeza, mas foi com alegria, porque ele entendeu que aquele dia era um dia que foi marcado para mudar a sua história. E ele viveu intensamente aquele dia, porque a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E depois de ter se arrependido, eu tenho certeza que Jesus sentou à mesa com ele, eles tiveram um momento de comunhão. Que nessa manhã você possa ter um momento de comunhão com o seu Deus. Quebrante-se diante dele. Uma coisa que o apóstolo Paulo nos revela na sua palavra, quando na carta aos Coríntios ele está ministrando, falando da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar, amados. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos identificar os nossos erros e colocá-los diante do Senhor em arrependimento. Precisamos nos arrepender das nossas falhas. Precisamos nos arrepender dos nossos erros. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor, do nosso Deus, pois Ele não vem com dedo de acusação, Ele não vem com um dedo para gritar, brigar, não, pelo contrário. Ele apenas queria saber até onde Zaqueu queria a mudança. E hoje Ele quer saber o quanto você deseja por mudança. O quanto você anseia por mudar de vida. Quer mudar de vida? Quer ter a sua história transformada? Quer ter a tua vida transformada? Quer obter a salvação? Se arrependa. Se arrependa das suas práticas pecaminosas. Se arrependa. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus,
No capítulo 5, no versículo 8, é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ali ele passa várias instruções e ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Purifique o seu coração hoje diante do Senhor. Purifique-se diante do Senhor hoje. Se arrependa. Porque o Senhor tem muito a falar contigo nesta manhã. É um tempo, amados, de nós nos lançarmos diante do Senhor e deixar Ele mudar a nossa história. Para nós finalizarmos, eu quero fazer uma citação do Evangelho de João, no capítulo 8, quando ali, ao relato de uma mulher que foi lançada diante de Jesus sob a acusação de flagrante adultério. A Bíblia diz que Jesus ele estava agachado escrevendo no chão, e assim ele permaneceu mesmo diante daquela acusação. Muitos vão dizer: mas ali eles erraram porque jogaram só a mulher, tinham que ter jogado o homem também, porque o adultério eram os dois. Amados, eles podem ter errado sim, e não ter levado o homem que estava em adultério com aquela mulher. Mas isso também não exclui aquela mulher de estar na prática do pecado. Mas o que me chama a atenção é que Jesus em momento algum se levantou contra aquela mulher. E todos ali com pedras na mão, querendo apedrejá-la, querendo matá-la por conta do seu pecado. E diante da indagação daqueles homens, Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E Jesus volta novamente a escrever no chão. E a Bíblia nos relata que de um a um eles foram saindo até que todos foram embora. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela falou: não tem ninguém, Senhor. E Jesus, ali naquele momento, por ser um homem justo, por ser um homem santo, por ser um sumo sacerdote, ele era o único que tinha direito de acusá-la e até mesmo de ser o primeiro a tirar a pedra. Mas Jesus falou assim: eu também tão pouco te condeno, mas agora vai e não peques mais. Então você vê que são 3 tipos de situações. Zaqueu, que desejou a sua mudança. Davi, que teve a necessidade de um profeta aí na casa dele para abrir os seus olhos, para lhe provocar o arrependimento. E dessa mulher, e que Jesus, ela foi lançada diante de Jesus, mesmo sem ela ter se arrependido. Porque ali a Bíblia não relata que ela tenha confessado o seu pecado. Mas Jesus deu a ela uma oportunidade dela se arrepender, porque ele se mostrou um homem bondoso diante dela. E falou: olha, eu vou te perdoar, mas não peques mais. Não peques mais. Hoje o Senhor chama a sua igreja, a sua noiva, ao arrependimento. Pois, como eu coloquei como subtítulo deste Café com Cristo, sem arrependimento não há salvação. Que hoje
chegue a salvação na sua casa. Que hoje chegue a salvação para os seus familiares. Que hoje chegue a salvação a todos que estão ao alcance da nossa voz. Permita que o Senhor entre na sua casa. Abra a porta do seu coração hoje. Deixa Ele limpar. Deixa Ele tirar o que precisa ser tirado. Deixa Ele arrancar o que precisa ser arrancado. Porque Salomão descreve no livro de Provérbios que o Senhor corrige o filho que ama. E se Ele tiver que te fazer alguma correção hoje, é porque Ele te ama e deseja que você seja salvo. Pois esse é o maior presente que Jesus veio nos dar. Jesus, Ele se entregou naquela cruz. Derramou o seu sangue, entregou a sua vida, não para nos dar bens, mas para nos dar a salvação. E ao terceiro dia Ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus o Pai, aguardando o dia em que o Senhor, Deus o Pai, o mandar chamar a sua igreja. E só vai estar com Ele, só vai estar nos céus com Ele, os puros e limpos de coração. Somente aqueles que se arrependeram das suas práticas pecaminosas. Somente aqueles que decidiram por uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Fique com essa palavra. Eu vou colocar um louvor aqui para a gente finalizar. Eu vou estar orando. E faça uma reflexão nesta manhã daquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Faça uma reflexão daquilo que Deus quer de você nesta manhã. Amém? Se arrependa, amados. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Tiago diz: busque ao Senhor, se achegue ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Vim deitar minha glória. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e nos entregamos diante de Ti, com um coração contrito, com um coração quebrantado, clamando a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor entre em nossos corações, que o Senhor possa limpar, tirar o que precisa ser tirado, Senhor, que o Senhor possa tirar e limpar aquilo que não agrada ao Senhor. Que nesta manhã seja uma manhã, ó Deus, em que possamos confessar a Ti os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. E clamamos a Ti, ó Deus, pelo Seu perdão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda uma quarta-feira abençoada na Tua presença. Que o Senhor possa entrar, Senhor, e permanecer, e fazer morada em cada lar, Senhor. Que essa palavra possa ecoar no coração dos Teus filhos. E que, Senhor, possamos ter uma manhã de comunhão contigo, meu Pai. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família representada, em cada familiar, Senhor. E que essa palavra alcance os corações. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Que esta manhã possamos alcançar os perdidos, Senhor. Que eles possam ser achados por Ti, ó Deus. E que eles possam ser encontrados por Ti. E que haja, Senhor, também salvação para eles, pois também são filhos de Abraão.
Clamamos a Ti nesta manhã, ó Deus. Clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua graça, a Tua poderosa graça, a Tua maravilhosa graça nos alcance. Nos alcance, Senhor, com a Tua graça, com o Teu perdão e com o Teu amor. É o que nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Nos prostramos diante da Tua santidade. E clamamos a Ti, Deus, por mais de Ti. Precisamos e necessitamos, ó Deus, de mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que é o pão vivo, que nos alimenta, que nos traz, Senhor, o refrigério, que nos traz, Senhor, nos saciar da nossa fome, nos saciar da nossa sede. Renova-se a nossa mente, renova o nosso coração nesta manhã. No nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor nos conceda uma ótima quarta-feira. No nome de Jesus. Fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Fique com Deus. Graça e paz.